Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do BHB Foodcast. Eu sou a Carol Godoy e eu estou comigo aqui hoje a Júlia Coutinho, da Regularium Consultoria. É um prazer conversar com vocês, uma nova temporada de podcasts, e hoje a gente vai falar sobre as novidades, as atualizações sobre o marco regulatório da legislação plant-based no Brasil. Como é que está esse assunto? A Júlia tem muita novidade para contar. Bem-vinda, Júlia! É um grande prazer estar começando aqui essa nova leva de podcast e falar sobre plant-based e regulatório é sempre um desafio. Estou aqui para tentar atualizar os ouvintes e muito obrigada pelo convite. É isso aí, gente. A Júlia vai desenrolar esse assunto, mesmo para você que não é da área técnica de regulatório. Se você trabalha com alimentos, você precisa estar atento aqui ao que a Júlia vai trazer. Bom, minha primeira pergunta, Júlia, para quem não entende também muito sobre isso, quer estar lá o gerente de marketing de uma linha de produtos e está pensando em investir em plant-based como uma solução, aí, uma inovação para 2022. O que é um marco regulatório? E como é que está essa história do marco regulatório para produtos plant-based? Os órgãos reguladores chegaram em um momento de realmente se sentar e pensar no que a gente chama de marco regulatório de um novo tema, né? No caso, os produtos plant-based. Então, marco regulatório é quando o órgão competente, e nesse caso existem dois entes envolvidos, vamos dizer, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, é quando eles se sentam para conversar ou para regular, pensar na regulação do tema em aberto. Então, no caso, os produtos plant-based, atualmente, eles não têm normas específicas, e é por isso que o próprio Ministério da Agricultura, através do DIPOV, ele iniciou uma conversa já sobre o tema, foi através de uma tomada pública de subsídios, em junho do ano passado, e a partir daí vai se abrir a avaliação do impacto regulatório, e então pode-se falar que já estamos conversando e regulando sobre o marco regulatório de produtos plant-based. Então, voltando um pouco, o marco regulatório, ele começou com essa tomada pública de subsídios do Ministério da Agricultura. Se a gente for pensar, a gente já ouve na história aí da Anvisa, do MAPA, outros marcos regulatórios, certo? Já tivemos marcos regulatórios de outras categorias, por assim dizer. Você pode dar o exemplo de alguns, só para o pessoal entender mesmo? Olha, tinha uma novidade e aí aconteceu um marco regulatório. O exemplo recente que eu posso dar, Carol, é sobre o marco regulatório de rotulagem nutricional. Então, a gente tinha uma legislação de 2002 e agora, por alguns anos, a Anvisa começou a rediscussão em 2014 sobre as alterações que seriam necessárias em relação à informação nutricional. Então, veja, e em 2020 ela concluiu o que a gente chama de processo regulatório e, então, o marco regulatório de informação nutricional, que foi com a publicação da RDC 429, né, que aconteceu em outubro de 2020. Então, acho que esse é um exemplo recente, que é quando os entes envolvidos começam a tratar do surgimento ou das alterações daquele assunto em específico. Perfeito, perfeito. São momentos importantes, por isso é um marco, né? E assuntos que às vezes levam tempo, né, Júlia? Pelo que você está falando aí, são assuntos que precisam ser muito conversados, debatidos mesmo. E a minha próxima pergunta para você é: quem vai regular sobre esse assunto? É a Anvisa ou é o MAPA? Porque a Anvisa regula sobre produtos, alimentos de uma forma geral, né? Medicamentos e tudo mais. Mas os produtos de origem animal, que são esses que a gente faz esse espelho com os produtos de plant-based, é o MAPA quem atua, né? Toda a legislação vem do MAPA. Como é que está essa discussão? É uma dúvida geral, e até a gente que tem muitos anos de experiência e de vivência em regulatório de alimentos, bebidas, a gente se perguntando sobre isso, né? Então, o que a gente tem que pensar? O produto final parece-nos que realmente vai ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura,
né, pelo departamento, pelo DIPOV, e, inclusive, como eu acabei de dizer, o Ministério da Agricultura já deu o pontapé inicial. Porém, existem as anuâncias que envolvem a Anvisa. Por quê? A Anvisa, que é o órgão responsável pela saúde do consumidor. Então, algo que não tem inserção no Ministério da Agricultura. Então, quando você pensa no uso de proteína de inseto, carne cultivada, fermentação, isso é seguro, né? E quem faz essa avaliação? Então, aí eu tenho que passar pela Anvisa. Então, existe uma inserção aí, não é bem um conflito de competência, né? Mas são ambos os órgãos com inserção na regulamentação dos produtos plant-based. Outro exemplo que eu posso dar que é de competência da Anvisa são os aditivos alimentares, né? Então, para todo aditivo que eu quero utilizar no meu produto final, isso eu tenho que passar pelas listas da Anvisa, porque quem faz a aprovação, inclusive, de quantidades que eu posso utilizar, é a Anvisa. Então, é por isso que o momento de discussão não é tão simples assim, porque, às vezes, a indústria ela tem pressa, ela está atualmente num cenário de insegurança regulatória. Mas é algo bem complexo, vai envolver os dois entes, MAPA e Anvisa, mas o que a gente tem até o momento de informações é que, realmente, o DIPOV, o Ministério da Agricultura, ficaria com a regulamentação desses produtos finais e a Anvisa teria essa inserção aí de aprovar tudo que é novo, assim como a lista de aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Isso foi até questionado na tomada pública de decisão, que você comentou que existiu, né? Foi o MAPA que abriu essa tomada pública de decisão, não é? Em meados aí de 2021. Ela já se encerrou? Você tem notícias sobre o andamento dessas contribuições que foram feitas ali? E até te pergunto uma outra coisa. Como que a indústria, que está ouvindo a gente aqui, né? Esses profissionais da indústria, devem participar quando existe uma tomada pública de decisão pelo MAPA e pela Anvisa? Você incentiva, provavelmente, né, as pessoas das indústrias a fazerem esse trabalho. Quem é mais que está aberto para a sociedade como um todo? Como funciona? Explica um pouquinho. Como eu disse inicialmente, essa tomada pública de subsídios é o primeiro passo para a abertura de uma avaliação de impacto regulatório. Então, ela foi aberta para todos, para cidadão, indústria, conselhos de profissionais, profissionais autônomos. Então, o Glauco Bertoldo, que é o gerente, o diretor do DIPOV, ele já soltou alguns spoilers desse resultado das contribuições, que se encerrou em setembro de 2021. Então, foram 332 contribuições, sendo 325 nacionais e 7 internacionais. E o que foi interessante é que a maioria das contribuições foram recebidas do próprio cidadão, em segundo lugar da indústria, mas em primeiro do cidadão, o que mostra, eu acho, o interesse desse novo consumidor que a gente sempre conversa, né? Do vegano, do vegetariano, do flexitariano, desse consumidor super exigente, super curioso. Então, eu acho que foi um dado bem legal, muito importante de ser colocado aqui, que já foi um dado oficial colocado pelo Dr. Glauco, e se encerrou, né, como eu disse, em setembro de 2021, mas no momento em que os órgãos tiverem o rascunho, vamos dizer assim, do que seria essa proposta de legislação, abre-se a consulta pública. Então, quando novamente teremos oportunidade de fazer as contribuições. Então, novamente fazendo analogia com o marco regulatório de rotulagem nutricional, abriu-se a TPS, inclusive foi o recorde de contribuições aí, foram 33 mil contribuições, a doutora Thalita sempre coloca esse dado, e aí a Anvisa trabalhou o que seria a proposta de normativa, e aí entrou para a consulta pública, tá? Para depois haver a publicação da norma realmente que irá entrar em vigor. Então, é assim que funciona. Perfeito. E no momento da consulta pública, então, que provavelmente vai acontecer desse marco regulatório do plant-based, as indústrias ainda vão poder contribuir, vão poder se expressar de alguma forma com o que for proposto, certo?
A tomada pública de subsídios são mais perguntas, né? Então, por exemplo, eu trouxe algumas aqui, né? Registro prévio do estabelecimento junto ao mapa, 52% responderam que sim. Registro prévio de produtos junto ao mapa, 54% responderam que sim. Atendimento a algum padrão de identidade e qualidade, 75%, 70%, desculpa, responderam que sim. Então, assim, é mais para... É o feeling sobre o sentimento que o consumidor, que o cidadão, que a indústria tem, para depois, no segundo momento, na consulta pública, a gente já avaliar esses resultados inseridos em uma proposta de norma. Aí já vai ser algo bem mais objetivo e que nós teríamos novamente, geralmente são 60 dias, a oportunidade de contribuir. Muito interessante, hein, Júlia? São processos longos, mas que fazem sentido, né? Quando a gente se aprofunda mais, a gente para de criticar tanto os órgãos reguladores e entende o aspecto deles também, né? Porque a gente tem muito essa visão, né? Toda essa temporada de podcasts que a gente vai fazer agora, eu comentei internamente com o pessoal do Equilíbrio, do BHB, eu falei, olha, a gente tem que tirar a visão do não pode, não pode, não pode. Não, a gente tem que trabalhar em parceria, visando a inovação. Não tem como inovar sem assuntos regulatórios. É necessário fazer isso, né? E toda essa movimentação plant-based, eu imagino o desafio que esses órgãos reguladores estão tendo, né? Para conseguir considerar tudo isso e poder legislar sobre um tema tão novo, tão disruptivo, né? Por isso que também é tão desafiador. Até porque, Carol, o regulatório ele não pode ser uma barreira para a inovação, né? Então, eu que estou há muito tempo, né, acompanhando aí as gerências e as diretorias da área de alimentos de ambos os órgãos, essa preocupação atual das gerências, das diretorias atuais, é muito mais visível, né? Então, eles têm essa preocupação de tentar acompanhar o compasso da inovação, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter a preocupação com a saúde do consumidor. Mas, sim, trata-se de um ambiente regulatório muito favorável, em que esses órgãos estão muito abertos a ouvir a gente que está aqui do outro lado, e isso, há muito pouco tempo atrás, não acontecia. Então, passava-se pela etapa de consulta pública, mas, como eu disse, a consulta pública, você já tem ali tudo meio já objetivado, você já tem os artigos, você já tem os valores, né? Então, não se fez essa entrevista inicial com o setor regulado. Então, trata-se de um ambiente muito favorável e eles estão, sim, preocupados em não frear a inovação da indústria. Bacana. Júlia, agora, e hoje? Assim, não aconteceu ainda, não tem um marco regulatório, não tem uma norma para seguir com o produto que eu estou desenhando agora no meu P&D lá. Está lá, na bancada, eu quero lançar ano que vem não, já esse ano, estamos em 2022. Quero lançar esse ano. Para onde eu tenho que olhar? Qual é a legislação que eu preciso seguir? E já que não tem uma legislação, você acha que dá para correr alguns riscos? A indústria está tentando arriscar de certa forma, a Anvisa está sendo mais flexível? Como está isso? Qual conselho você dá para alguém que está produzindo um produto agora nesse sentido? Tem vários produtos já no mercado. Cada dia a gente se depara com novidades. Então, não posso dizer exatamente que a Anvisa ou as vigilâncias sanitárias locais estão flexibilizando. Elas estão tentando olhar por um outro lado, né? Que é justamente o que a gente tenta orientar o nosso cliente. É você se utilizar de normas de produtos similares, né? Às vezes, o próprio produto de referência, o análogo de origem animal, para conseguir fazer uma analogia de formulação, um espelho, o termo que você usou. Então, nem sempre a gente consegue fazer isso com um produto de referência. Então, o exemplo do hambúrguer, né? Então, eu tenho a definição do hambúrguer, que é um produto necessariamente que se utiliza de matéria-prima de origem animal. Quando eu tenho esse produto análogo, quando eu vou fazer a análise da formulação, para ver se aqueles aditivos, por exemplo, estão aprovados no produto de referência, que seria o hambúrguer de origem animal, não consigo encontrar, né? Então, não bate. Então, eu tenho que realmente tentar me utilizar de outras normas que poderia ser um produto de referência.
para eu me utilizar, para eu conseguir desenvolver aquele produto e colocar aquele produto no mercado. Outro exemplo que eu gosto de dar, então, são os ovos mexidos, plant-based. Se eu for comparar com a legislação de ovos, omeletes e ovos mexidos, eu não consigo, porque a natureza é muito diferente. Então, uma alternativa que a gente usa, por exemplo, é comparar com o produto pó para preparo de um alimento, que seria a panqueca. Então, se eu comparar com pó para preparo de panqueca, com a RDC 273, aí eu já consigo. Então, é você tentar fazer uso dessa inteligência aí regulatória, vamos dizer assim, driblar a legislação, mas de forma positiva, para você conseguir colocar o seu produto no mercado até que o órgão se posicione. Entendi. E até tem uma justificativa, né, Júlia? Como você falou, olha, me baseei nisso aqui, que é o mais similar, para se você, uma vez questionado, poder fazer essa defesa, né? Você teve uma base, você não partiu do nada, não deu, não bateu com a cabeça e colocou o que você queria ali dentro do produto. Né? É o mais importante, você conseguir demonstrar o racional que você se utilizou para o caso de questionamento. Agora, Júlia, pergunta, acho que uma das mais polêmicas assim, sobre esse mercado. Os termos, né? O plant-based já é um termo em inglês. Eu conversando, inclusive, com o Gustavo do GFI, ele falou, a gente não recomenda ninguém ficar falando. A gente fala muito plant-based internamente, né, nos bastidores da indústria, mas você não vai comunicar para o seu consumidor final que aquele é um produto plant-based, porque fica um negócio mais para um nicho de pessoas. E o plant-based é justamente o oposto, né, para mostrar que é para todo mundo, não é necessariamente só para quem é vegetariano ou que é vegano. E aí vem a questão dos termos. Como é que está essa polêmica de você poder falar que é um hambúrguer ou falar que é um requeijão, sendo que o próprio mapa tem lá os PICs, né? Explica um pouquinho o que é o PIC para o pessoal também entender, que é aquele padrão. Para você chamar requeijão, você tem que ter essas coisas. E aí você não vai ter essas coisas, mas você vai chamar de requeijão, de hambúrguer, de carne. Como é que está isso? A própria tomada pública de subsídios trouxe a informação de que 54% dos contribuintes são a favor do uso do termo plant-based. Né? Então, isso é um feeling de que mais da metade é a favor. Né? Mas a gente tem que realmente considerar os desafios que esses órgãos reguladores veem, encontram com base, inclusive, também, às vezes, em experiências internacionais, para aprovar ou não o uso do termo. Então, talvez, proteínas alternativas, né? Que também caberia muito bem para o tipo de produtos aí que nós estamos falando. Porque realmente não são apenas produtos à base de plantas. Tem as carnes cultivadas, conforme eu citei, tem as próprias proteínas de inseto. Então, seria um termo mais abrangente. Esse marco regulatório já vai envolver, inclusive, isso? Inclusive as carnes de laboratório, inclusive essas carne de grilo? Vai estar contemplado, você acha, já nesse momento? Seriam as proteínas alternativas. Então, é um pouco mais acima de apenas produtos plant-based. Né? Então, chegou o momento também de se regular sobre esses produtos. É uma conversa que talvez a gente poderia ter em um segundo momento, mas seria a parte do novo. Né? A Anvisa também está no momento de revisão do que realmente é considerado novo para a Anvisa. Atualmente, ela está se baseando numa norma de 1999, que é a Resolução 16, e ela está querendo rever o que realmente seria novo. Então, as carnes cultivadas, as proteínas de insetos, entrariam aí nessa necessidade de aprovação como novo, para então se inserirem num padrão de identidade e qualidade que possa surgir de proteínas alternativas. E aí eu já explico um pouco o que é o PIC, né? Padrão de identidade e qualidade. Eu costumo dizer que é o RG do produto. Né? Ali que vão estar os requisitos técnicos e de qualidade sobre aquele produto. Então, como você disse, eu tenho o PIC de requeijão, eu tenho o PIC de hambúrguer, de salsicha, de linguiça, e voltando aqui, olhar para a Anvisa, eu tenho PIC de farinhas, farelos e cereais, de cafés, de chás. Então, sempre que eu quero formular um produto, que eu quero pensar em um produto, primeira coisa, eu vou ler o PIC daquele produto para saber se exatamente eu estou atendendo aquele PIC. Então, se é um chá, eu quero colocar, adoçar, pode.
É o PIC que vai me dizer se eu posso usar açúcar, se eu posso usar outros ingredientes, e por aí vai. Então, essa é sempre sua referência. Quando não existe um PIC, eu caio na discussão do novo, né? E até que ponto seria novo? Então, isso também é um tema aí que está em discussão com a Anvisa. E sobre a pergunta que você fez, que realmente é muito importante, é a polêmica da denominação. Eu realmente vou poder chamar de requeijão vegetal, de hambúrguer vegetal, de leite vegetal? Então, existe, como é muito esperado, uma pressão, né, da indústria do leite, da indústria do carne, de que não seja possível você usar o uso desses termos, né? Mas aí, por outro lado, existe esse consumidor que é muito exigente, ele sabe do que se está falando e ele não se sente enganado isso algumas pesquisas já demonstram, se você fizer o uso do termo do produto análogo. Então, se ele encontra no mercado um hambúrguer vegetal, ele não vai achar que ele vai encontrar proteína de origem animal ali, porque a definição de hambúrguer diz que eu tenho que ter matéria-prima de origem animal. Então, ele, em princípio, ele está esclarecido de que seria um produto, uma imitação, né, um análogo daquele produto, e a tendência é que realmente o Brasil, pelos rumores, pelas palestras que eu tenho acompanhado da doutora Thalita, do doutor Glauco, de que o Brasil seria favorável à utilização do uso desse termo, para não ter que usar disco vegetal para hambúrguer ou palito vegetal para salsicha, né? Então ficaria muito feio. As pessoas vão continuar chamando de hambúrguer, né? Mesmo que se tiver lá disco. Exatamente. É o uso popular, né, do termo, né? É cultural, já está inserido no nosso dia a dia. E eu acho que vale lembrar que os PICs foram criados, quando foram criados, para proteção desses consumidores, né? Também, para regular sobre esse setor e dizer, olha, você não vai chamar de hambúrguer uma coisa que não tem carne. Só que agora a coisa mudou de uma forma tão grande que as pessoas querem comprar um hambúrguer que não tenha carne. Então, a gente precisa revisitar até esses conceitos, né, Júlia? Acho que é isso, né? Exatamente. E aí que entra, vai ser necessário um pique de produtos carnes de origem vegetal, um pique para produtos análogos a leite, né? Então, é esse momento agora que os órgãos vão entrar, né? Existem diversos projetos de lei circulando, querendo realmente essa proibição do uso desses termos análogos, né? Mas por pressão da própria indústria. Então, existem projetos de leis que querem impor que leite seria só o produto da secreção de glândulas mamárias de mamíferos, que essa é a definição de leite. Então, que eu não posso usar de jeito nenhum, e atualmente essa é a situação que a gente vive. Eu não encontro no mercado leite vegetal, mas todo mundo chama, né? Todo mundo sabe que é leite de castanhas, enfim. Mas, então, esse acho que é um grande desafio, mas foge, inclusive, dos órgãos regulatórios. Isso vai ser uma discussão mais a nível legislativo, né? Envolvendo, né? Que é um ponto tá um pouco mais acima. Então, eu acho que a Anvisa e o MAPA estão tirando um pouco o corpo fora com relação a isso, já se mostraram favoráveis quanto ao uso, e agora a gente vai levar essas discussões via projetos de lei realmente. Vai para outro patamar de discussão, né? Outro patamar. Entendi. Para a gente finalizar esse assunto, com todas essas conversas e olhando aí historicamente, né, o marco da rotulagem, o marco, as mudanças que tiveram também nas legislações de suplementos, qual que é a previsão, Júlia? Se você pudesse arriscar, dizer assim, olha, a gente vai ter isso bem construído e definido quando? Suplementos alimentares, um ótimo exemplo que você deu, porque é também recente, as discussões começaram em 2017, então foi uma coisa bem mais rápida. Mas a gente não pode esperar que um assunto tão novo, cheio de nuances e desafios, se concretize ainda esse ano, né? Então, realmente a expectativa é para 2023. Claro que quando a gente fala de órgãos regulatórios, de governo, a gente só dá uma perspectiva com base na nossa experiência, né? Mas pode ser que a gente até se surpreenda e esse ano saia uma consulta pública, mas a expectativa realmente é para 2023. Então, nós da Regulário temos trabalhado e assessorado o GFI,
que tem acompanhado muito de perto e tem feito as suas contribuições, né, junto a todas essas aberturas que os órgãos têm dado, e a expectativa geral é realmente 2023. Tá certo. Bom, para quem não conhece, o GFI hoje é um órgão independente que está fomentando o mercado plant-based, principalmente aqui no Brasil, né? Então, ele está com muito envolvimento nesse assunto e o pessoal da Regular não está dando essa assessoria para eles. Então, estão virando experts, né, Júlia, no tema, cada vez mais envolvidos com plant-based. Então, se você, dentro da sua indústria, tem desafios em relação a essa área também de plant-based e outras, né, você pode consultar a equipe da Júlia. Eu vou deixar os contatos do pessoal da Regularium aqui, os sites, todos os acessos, e fiquem à vontade para continuar essa conversa com eles, que eu tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês de uma forma bem assertiva. Certo, Júlia? Agradeço sua participação, volte mais vezes para a gente bater outros papos, esse assunto interessa muito e a gente precisa desmistificar cada vez mais a área de assuntos regulatórios aqui para a nossa audiência, que está sempre focada em inovação. Obrigada, viu? E é o que eu sempre digo, chamem o regulatório para o início da festa. Não chama a gente só para o final para arrumar a bagunça, não. Tá bom? Então, ó, um grande prazer. Obrigada, audiência. Obrigada, BHB e Equilibrium, Latam. Estamos sempre à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.